Boa noite, povo de Deus, boa noite, boa noite. Deus abençoe suas vidas, mulheres que vencem, homens que vencem, jovens, crianças que vencem, que estão aqui nesse propósito de leitura bíblica da palavra conosco. Que bom ter vocês aqui mais uma vez. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. E mais uma vez estamos aqui para ler o livro de Atos. Deus tem nos abençoado poderosamente com essa leitura. Deus tem nos abençoado muito com esse propósito, né? E eu tava olhando aqui, né? Eu coloquei aqui em Mateus pra gente poder ter uma noção de quanto a gente já leu. Olha só que coisa maravilhosa, olha o tanto que a gente já leu. Tudo isso nós já lemos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e agora a gente está em Atos, né? Eu falei que a gente ia terminar Atos amanhã, mas depois olhando bem, falei, não, a gente não vai terminar amanhã. A gente vai terminar na segunda-feira, né? Mas olha só, tudo isso daqui a gente já leu, gente, olha. Tudo isso já foi-se. Agora a gente já está na segunda parte, já aí da reta final do nosso propósito de leitura bíblica. E tem sido muito especial, né? Então vai chegando, vai compartilhando, aperta aí o aviãozinho que tem do lado onde fica saindo os coraçãozinhos. Aperta aí, manda para os seus contatos aí no Instagram, convida as pessoas para estarem aqui com a gente hoje. Em nome de Jesus Cristo, vai ser bênção para a glória do Senhor. Ju, tô bem, graças a Deus, na paz do Senhor, firme e forte aí. Amém? Vocês estão bem? O marido da Ju tá bem? Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Tem aí, deixa eu ver quem tá com a gente. A Márcia, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou falando, né? A Márcia, a Lúcia, Águia Motos, Shirley está aqui com a gente, Maria, Salete, Geralda, Terezinha, Deus abençoe. Tem uns nomes que eu não consigo entender. Osvaldo, boa noite. Sidneia, Elaine, Regiane, Patrícia, boa noite a todos. Gente, olha, então vamos fazer a nossa oração para a gente começar já a nossa leitura da palavra? Porque eu tô vendo que quando a gente começa mais cedo, a gente vai com mais calma e a gente termina bem tranquilo, bem na hora, né? A Jânia de Timbaúba, Pernambuco, Deus abençoe cada um do Pernambuco, cada amigo nosso aí, mulheres que vencem, homens que vencem, vencedores de qualquer lugar do Brasil, sejam muito bem-vindos, amém? Vamos fazer a nossa oração então, gente? Vamos começar já, preparar o nosso coração para aquilo que Deus vai falar conosco hoje, através dessa leitura tão abençoada, em nome de Jesus. Vamos orar? Boa noite, ovelhinha, Cláudia, Deus abençoe. Jéssica do Rio de Janeiro, boa noite, gente. Vamos orar então em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, em Teu nome nós estamos aqui mais uma vez, meu Pai, para ler a palavra do Senhor em nome de Jesus. Esse momento santo, esse momento sagrado, esse momento, meu Pai, em que nós sentimos os céus descer em nosso quarto, nos encher de paz e de alegria, de força e de ânimo, aonde os nossos olhos, meu Pai, ficam atentos ali em cada detalhe das Santas Escrituras, que é divinamente inspirada para nos ensinar, para nos dar sabedoria, para nos corrigir, para nos fortalecer, nos curar, nos libertar. Tua palavra é tudo que nós precisamos, Pai. Então, nessa noite, nós queremos estar com o nosso coração bem aberto, com os nossos olhos bem atentos a tudo aquilo que nós vamos ler, porque, meu Deus, vai estar, o Seu Espírito Santo vai estar escrevendo nas tábuas do nosso coração, enquanto estamos examinando as Escrituras Sagradas, enquanto nós estamos prosseguindo em Te conhecer cada dia mais. Que enquanto nós estivermos lendo, o Senhor vai operando em cada vida, vai curando, libertando, vai abençoando, vai, meu Deus, expulsando todo o mal da vida dessa pessoa enquanto a gente está lendo a palavra, vai abençoando as famílias, vai enchendo as casas de paz, vai abrindo as portas, vai fazendo a Tua obra, Pai. Estamos aqui em nome de Jesus para ser abençoados mais uma noite para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Então, olha, vocês sabem que os comentários vão ficar aí e vocês não é para ficar escrevendo nos comentários não, tá bom? É para vocês lerem a Bíblia comigo. Os comentários é só para vocês me darem feedback.
quando estiver sem áudio, se travar, é só para isso, tá bom? Mas peguem suas Bíblias, pegue seu marcador, né? Em nome de Jesus, para você ficar bem atento ao que a gente vai ler aqui e você vai marcando. Ontem nós paramos, né, em Atos capítulo 7, na hora que Estevão, ele é apedrejado e ele é recebido, o céu se abre para ele, e naquele momento que ele está sendo apedrejado, ele pede perdão. Ele pede que Deus perdoe as pessoas que o apedrejaram. E a palavra do Senhor que estava ali, diz que estava ali com Estevão ali naquele momento, vendo toda aquela cena acontecer, Saulo, que mais para frente se tornou o apóstolo Paulo. Amém? Então vamos continuar agora, Atos capítulo 8, versículo 1. Vamos? O Evangelho em Samaria. Vamos começar. E também Saulo consentiu na morte dele, está falando de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Deixa eu baixar um pouquinho esse fundo aqui. Vamos lá. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres e os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia uma grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte da mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo o havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescia em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto os homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo de Samaria, receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, descido, oraram por eles e para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha sido descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo pela imposição de mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja para contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro? Tu não tens partes nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não está reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, desta sua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois eu vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo Simão, disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo ele, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias os samaritanos anunciaram o Evangelho. Filipe e o eunuco de Etíope. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desceu Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração,
regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquiava, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Vamos agora ao capítulo 9, a conversão de Saulo no caminho de Damasco, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para tornar a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. E disse o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se foi batizado. Versículo 19, o perseguidor torna-se perseguido. E tendo comido, ficou confortado. E Saulo esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Logo nas sinagogas pregavam a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos que ouviam estavam atônitos e diziam:
Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Peraí, deixa eu só anotar um negócio aqui, gente. Uma observação. Vamos lá, versículo 23. Então, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e com eles guardavam as portas, tanto de dia quanto de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andavam com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, e acompanharam até Cesareia, e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor, na consolação do Espírito Santo. A cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, a qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as suas túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, levantou-se. E assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamou os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório em toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com certo Simão curtidor. Agora vamos para o capítulo 10, o centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha que lindo. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, o enviou a Jope.
No dia seguinte, indo ele seu caminho e entrando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atados pelas quatro pontas, vindo para a terra, na qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo algum, Senhor, pois nunca comi coisa alguma comum imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca de que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E Pedro, descendo para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles responderam: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho em toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos o que ali se havia juntado, e disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? E disse Cornélio: Há 4 dias eu estava em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. Eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memórias diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação que teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é Senhor de todos. Estas palavras, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, a qual mataram pendurando no madeiro. E este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todos os povos, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o poder de Deus. Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos.
A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que neles creram receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis eram da circuncisão. Todos quanto tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes também que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Vamos agora para o capítulo 11. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tá tudo certo aí no áudio para vocês? Ah, tá. Só a Lília, né, que não está conseguindo ouvir. E alguém falou para ela, a Rosa falou para ela, aumenta o áudio aí. Aumenta o áudio. Se tiver alguém com problema no áudio, vai me falando, gente. Mas eu acho que é uma pessoa só, né? Então vamos continuar em nome de Jesus Cristo. Tá ok aí, né, gente? Eu fiquei na dúvida a hora que eu li ali, se vocês estavam me ouvindo ou não. Ah, então tá todo mundo me ouvindo. Então bora! Continuando a nossa jornada, vamos continuar aí a nossa corrida em direção ao final desse propósito. Bora! Versículo 11, Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Capítulo 11, versículo 1. E ouviram os apóstolos que os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras e répteis e aves dos céus. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira alguma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles. Nada duvidando, eu e estes 6 irmãos foram comigo. E entrando em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salve tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, as quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se reuniu ao Senhor.
e partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu a Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinavam muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se uns deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles com efeito fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Capítulo 12, vamos lá. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Deixa eu beber um pouquinho de água. Vamos lá então. Versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os 2 dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão e entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: não, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, dizendo: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito com Pedro. E quando Herodes o procurou, não o achou. Feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo para da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo, ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu a glória a Deus.
e foi comido de bichos e expirou. Já viu o rei que foi comido de bichos? Aí, achou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aqueles serviços, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Penúltimo capítulo de hoje, capítulo 13. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e a primeira viagem missionária de Paulo. Vamos lá? Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado em Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para que a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Saulo e Barnabé pregam em Chipre, Elimas o encantador. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, e o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando para si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir as palavras de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, o que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos no caminho do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga e Antioquia da Pisídia, a oposição dos judeus, versículo 13. Então você já vê que já parou de chamar Saulo de Saulo e passou a chamar de Paulo, né? E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais das sinagogas: varões e irmãos, se tendes algumas palavras de consolação para o povo, falai. Levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, com braço poderoso o tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles, e depois disso, por quase 450 anos, deu-lhes juiz até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, e executará a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele
a quem não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a estes, os que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes, condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados, e embora não achassem alguma causa da morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que deles estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, meu filho, és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto com seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito dos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vos contar. E saídos os judeus das sinagogas, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes foram ditas as mesmas coisas. E despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a permanecerem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregaste primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais das cidades, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Lembra de Lucas capítulo 10, Jesus fala para os discípulos isso, né? Quando não for recebido em alguma cidade, sacudir o pó dos pés, né? Versículo 52, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Último capítulo de hoje, gente, capítulo 14 de Atos. O evangelho é pregado em Icônio, Listra, Derbe, sucesso e perseguição, e a volta a Antioquia. Vamos lá. E aconteceu que em Icônio entraram junto da sinagoga os judeus e falaram de tal modo que criou uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos e os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho da palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um montim, tanto dos judeus como dos gentios,
com os seus principais para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E ouviu falar de Pedro, e fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado. Isso daqui é importante, hein? Versículo 10. Disse em voz alta: levanta-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. E a multidão, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava de frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria que a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vós convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Dizendo isso, com dificuldade, impediram que a multidão lhes sacrificasse. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, achando que ele estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito ancião em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já havia se cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos olhos dos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém? Então finalizamos a nossa leitura de hoje. Vamos finalizar aqui em Atos 14. E amanhã que dia? Amanhã é sábado, isso mesmo, né? E amanhã a gente vai do 15 ao 21. Amém? Glória a Deus! Então olha quantas coisas importantíssimas nós lemos aqui, né, para o nosso crescimento espiritual, a obra do Espírito Santo, logo aí no início, né, da Igreja de Cristo, e tanta coisa maravilhosa para ficar guardado nos nossos corações aí, principalmente a ousadia de Pedro, de Paulo, de Barnabé, de Filipe, que estavam realmente dedicados a fazer a obra do Senhor, a enfrentar as perseguições, e tudo isso lhe trazia alegria, porque a cada momento em que eles passavam por umas certas situações, eles se lembravam de uma palavra de Jesus. Ó, os cachorros começaram a latir tudo agora. Os cachorros se juntaram para latir tudo junto comigo aqui, que eu tô falando e eles querem falar também. Então, gente, a palavra do Senhor mostra, né, que eles se alegravam até mesmo em meio à perseguição. Eles estavam felizes porque
eles estavam vendo tudo que Jesus falou se cumprir através da vida deles. É muito interessante que eles chegam, né, para contar as grandes maravilhas que Deus fez na vida deles, e eles não contam das tribulações, das perseguições, né? Eles contam das bênçãos, das vitórias, eles contam das almas que foram ganhas, das pessoas cheias do Espírito Santo, né? Então, assim, é muito lindo. E você vê também quando fala aqui uma coisa que eu deixei aqui para você observar, desse varão, né, que era leso dos pés, que era coxo, nunca tinha andado. Então Pedro fixou os olhos nele e viu que ele tinha fé para ser curado. Isso é muito importante, porque Pedro viu um homem ali enfermo, nunca andou na vida, leso, era coxo, e Pedro fixou os olhos nele e viu nos olhos daquele homem que ele tinha fé para ser curado. E aí Pedro veio e falou: levanta-te, se endireita, né, que você já está curado. E o homem levantou e foi curado, né? Então a fé, gente, não é só de uma parte, a fé tem que estar nos dois corações. Tanto que Jesus, ele perguntava muito para as pessoas, né? Você crê que você pode ser curado? O que você quer de mim, né? O que você quer que eu faça? E Jesus, ele queria ver a fé da outra pessoa. Então tem que ter fé em ambos os corações, né? Não adianta você dizer assim: pastora Daniele, ora para mim aí que eu tô passando problema. Tá bom, eu vou orar, mas e você? Você tem fé para vencer esse problema? Você tem fé para ser curado? Você está orando também? Você está na mesma fé, né? Porque aí Deus pode fazer a obra. Você vê quando Pedro, eles chegavam para pregar para as pessoas, eles viam interesse, eles viam sede no coração das pessoas, eles viam que as pessoas estavam interessadas por Deus, elas queriam saber de Jesus, eles viam ali, né, que eram almas que estavam ali sedentas, então eles aproveitavam e pregavam, e o Espírito Santo descia. Você vê que as coisas aconteciam muito rápido, né? Ele estava pregando e logo as pessoas, então, já quero batizar, já quero arrepender dos meus pecados, e as pessoas logo se batizavam e já recebiam o Espírito Santo. As coisas aconteciam muito rápido. Por quê? Porque as pessoas estavam com muita sede de Deus, estavam com muita fé, eles queriam Deus. Então isso faz com que as coisas espirituais aconteçam mais rápido na sua vida. A sua perspectiva é a sua sede, a sua fome de Deus, é o seu anseio por Deus, faz com que realmente as coisas aconteçam muito mais rápido na sua vida. Tem gente que passa 30 anos na igreja e não consegue ser batizada com o Espírito Santo. Outras chegam e em um mês ela é batizada. Qual a diferença? Qual a diferença entre essas pessoas? Não é verdade? Então a sede, a vontade, a busca, o coração receptivo, né? Aquela pessoa que tem anseio por Deus, com certeza essa pessoa vai ver muito mais maravilhas. Você vê sinais atrás de sinais, você vê os anjos aparecendo para eles o tempo todo, você vê o Espírito Santo conversando com Pedro. Gente, é muito lindo. Então amanhã a gente volta lendo mais, tá bom? Então guarda isso no seu coração. De tudo que eu li aqui, que eu fiquei maravilhado com tudo, claro, né? A gente lê de novo a parte de Tábita, de Dorcas, né? De Enéas também. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde e ele foi curado. Assim, são maravilhosos. Mas dentre todas, essa parte de Pedro fixar os olhos naquele coxo e ver que ele tem fé para ser curado, e depois que ele libera a palavra para a cura daquele homem, isso me chamou mais atenção para guardar no nosso coração. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, se você tiver fé no seu coração, pode ter certeza que as coisas vão acontecer muito mais rápido para você também. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Com dúvida, esquece. Você vê que o anjo falou para Pedro: Pedro, vai lá, não duvida, né? Quando ele aparece em visão, quando Pedro está orando lá no alpendre lá, Pedro está orando, aí aparece um anjo e fala: Pedro, vai lá e não duvide, né? Porque a dúvida atrapalha o agir de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar então. Só tira aí o print em nome de Jesus uma vez. Tchau, de coisa alta que vocês saiam. Esquece. Olha o print. Tira o print. Tiraram? Então tá bom. Vamos orar então. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma leitura da Bíblia de hoje, em que o Senhor nos deu capacidade, habilidade, força, ainda mais na sexta-feira, final de semana, que realmente nós nos sentimos mais cansados.
Hoje, meu Pai, mais de 50 pessoas não apareceram para ler a Bíblia, mas amém, nós estamos aqui e o Senhor socorre os esforçados. Então, Pai, nos honra em nome de Jesus Cristo, porque nós sabemos que o Senhor é fiel à Tua santa palavra. Nós queremos viver sempre cheios de fé, de ousadia, cheios do Espírito Santo de Deus, para que a Tua obra, a Tua igreja continue crescendo. É lindo ver, Pai, como que a igreja crescia, mesmo em meio à perseguição, às mortes, meu Deus, aos mártires, mesmo diante de tudo que estava acontecendo, a igreja só crescia, crescia e crescia para a glória do Senhor. E que continue crescendo cada dia mais. Nós possamos alcançar o nosso país, a nossa nação, que o Brasil seja de Jesus, Pai, para a Tua glória, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer isso na sua oração? Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim para o crescimento do Teu reino na terra, envia-me a mim para o crescimento do Teu reino no Brasil, ou na cidade que você mora, no estado que você mora. Fala isso para Deus, fala isso para Jesus. Jesus, eu estou aqui, pode me enviar para o crescimento da Tua obra na cidade que eu moro, no estado que eu moro, em Minas Gerais, você que está na Bahia, você que está no Rio de Janeiro, você que está no Mato Grosso do Sul. Fala com Deus, fala, Senhor, me encha do Teu Espírito Santo, porque eu quero ser participante da igreja ativa de Cristo, que ganha almas para o Teu reino. Eu quero estar aqui firme e forte, cheio de fé, assim como Paulo, Barnabé, por onde eles passavam, eles deixavam ali um recado: continue perseverante, cheio de graça, de fé, porque isso agrada ao Senhor, não desanime, continue crescendo, continue avançando, igreja de Cristo. Que lindo, Pai, nós vamos aprender muito mais, mas que a Tua palavra fique guardada nos nossos corações. E eu oro por essa pessoa que tem fé para ser curada. Eu oro por essa pessoa que tem fé para ser liberta. Eu oro por essa pessoa que tem fé para ver as portas abertas, que tem fé para vencer essa situação que ela está vivendo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu declaro uma palavra profética sobre a vida dela agora. Levanta e anda. Anda espiritualmente. A vida dela vai andar a partir de agora. Essa pessoa que estava prostrada, caída, desanimada, parada, a vida dela estava travada. Eu digo, levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois eu te declaro curada, liberta, abençoada, preparada para vencer, em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai, eu abençoo a todos, que todos tenham uma noite abençoada, um final de descanso, de semana abençoado de descanso, em nome de Jesus. E vocês digam amém, digam graças a Deus, amém? Recebam essa bênção em nome de Jesus. Amém, gente? Então é isso aí. Espero vocês amanhã, 11 horas da noite não, 10 horas da noite. Amanhã não tem devocional no canal, tá? Amanhã não vai ter devocional no canal. E amanhã também não tem nossa rádio, tá? Amanhã é só leitura bíblica aqui, 10 horas da noite. Traz alguém, convida alguém para vir participar com a gente. Chama alguém para vir ler a Bíblia com a gente. Eu tenho certeza que essa pessoa vai te agradecer muito depois por você ter apresentado algo tão edificante para a vida dela, amém? Gente, olha, obrigada pela companhia dessa noite, é sempre muito, muito, muito bom estar com vocês. Amanhã estaremos juntinhos aqui. Quando termina a live, os comentários somem, então não fiquem tristes se eu não responder, tá bom? Não fique triste mesmo, porque infelizmente eu não consigo ver todos os comentários, tá? Mas eu sempre vejo mais ou menos aqui vocês dando glórias a Deus, glória a Deus, vocês glorificando o nome do Senhor, vocês felizes, mostrando o quanto têm sido abençoados através dessa leitura bíblica. Então é isso, acabou. Deus abençoe, amo vocês em Cristo Jesus, vocês moram no meu coração, tenham uma noite de descanso e até amanhã, 10 horas da noite, tá bom? Beijão no coração de vocês, não deixem de me marcar lá, tá bom? Em nome de Jesus. Tchau, gente.